Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Somos como antena parabólica que captamos sinais. Ora, captamos os sinais que vêm do céu, ora, captamos os sinais que vêm de demônios. Nós caminhamos fazendo coisas que são boas quando recebemos os sinais dos céus. Caridade, bondade, afeto, carinho. E quando recebemos impulsos malignos no nosso pensamento, reagimos segundo esses impulsos e nos tornamos pessoas temporariamente más. Mas é possível que o corpo humano receba o Espírito Santo e o que ele tem a dizer ao ser humano e logo em seguida receba a ação de demônios? Será isso possível? Vamos ler. Em Mateus 16, 13 em diante, assim está escrito: Jesus, em uma reunião que teve com os seus apóstolos, perguntou: Que dizem que eu sou? E Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha para você ver. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Recebeu de onde? Dos céus. E falou a Jesus o que ele recebeu. Nossa, Pedro, hein? Que apóstolo, hein? Cheio do Espírito Santo. Ou pelo menos nesse momento, ainda que não cheio do Espírito Santo, porque Jesus não tinha ainda o Pai, mas recebia do alto a mensagem de Deus. Poderia Pedro, esse que recebeu a mensagem do alto, receber mensagem de demônios, de Satanás? Poderia? E verbalizá-la? Não é crível, mas é incrível. Então vamos ter que ler. Mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 22, depois de Jesus ter falado aos apóstolos que padeceria a morte e as situações que padeceria, Pedro o repreende dizendo: E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Pedro agora falou, ouvindo a Satanás. E Jesus não repreende a Pedro, repreende a Satanás, que estava usando a boca de Pedro. Como pode o ser humano, num instante, ser bênção e no instante seguinte ser maldição? É por isso que a Bíblia diz assim: daí, mas não pequeis, não deixais passar para o outro dia a sua ira, porque o nosso coração é habitat de sentimentos. Então, amado, muitas vezes ouvimos a voz de Deus e fazemos o que é bom, mas às vezes sofremos uma situação de ira, de raiva, e não conseguimos sair desse estado de espírito. E quem vai nos usar nesse estado de espírito não é Deus. Muito difícil, amado. Muito difícil ser ser humano na Terra. Porque, como eu disse no princípio, somos uma parabólica. E recebemos emanações do Espírito Santo, energia, pensamento,
e recebemos também de Satanás e seus demônios. E o que fazer com o que recebemos? Temos que ter a sabedoria de uma receber de coração aberto e de outra de fechar o coração. Porque quando recebemos uma seta do maligno e ficamos irados, devemos buscar a Deus em pensamento para que essa ira se dissipe. E enquanto essa ira não se dissipar, não devemos sair da presença de Deus em oração e pensamento. Porque é nesses momentos que o homem peca. É nesses momentos que o criminoso se manifesta. É nesse momento que a violência acontece. É tão simples ser de Deus, ouvir a sua palavra e fazer o que é bom. É tão difícil resistir ao diabo e não fazer o que ele nos causa com a ira que ele coloca dentro de nós. Como o diabo faz isso? Às vezes usa pessoas. Uma pessoa que te fala algo que te fere, que te magoa. Às vezes usa uma situação, uma perda. O inimigo é muito astuto, mas não estou aqui para elogiar o trem ruim. Estou aqui para dizer que você se previna e não deixe que o mal tome o seu coração. É difícil, eu sei, mas ainda é uma escolha difícil, porque a ira, a raiva se alimenta de si mesmo e fica igual um ciclo, raiva, 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 e não perde a força. Para quebrar isso, só precisamos buscar a presença de Deus, orar, pedir perdão pela ira que a gente está tendo, pela raiva, clamar a Deus que nos mude, nos modifique, traga paz, conforto, nos ensine a perdoar aquele que nos ofendeu, nos faça ser aquilo que Deus espera que sejamos, qual seja, servos fiéis, servos que buscam a presença de Deus nos momentos difíceis da vida. Como ser humano, reagimos e como ser humano podemos pecar de uma forma que o conserto será muito difícil. Então devemos pensar antes de dar lugar à ira. Eu tenho razão de ter raiva. Sim, você tem. Mas vale a pena sentir isso? Vale a pena ficar nisso? Vale a pena passar dias e dias remoendo a sua raiva? Amado, amada, temos que ser de Deus. E ser de Deus é um desafio constante. Mas quando você consegue se livrar das garras de Satanás na raiva, na ira, no ódio, no desprezo, na ignorância, na violência, em todas essas antivirtudes que existem nas trevas, você lava sua roupa no sangue do Cordeiro, limpa tua alma e segue em frente. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo mal. Ele morreu numa cruz para que os sentimentos ruins não morassem mais dentro do ser humano. Entenda, o diabo pode causar, mas eu posso escolher não reagir com o que ele causa. É difícil, mas é possível. Então se afaste da ira, da raiva. Se afaste de todos os sentimentos ruins que o diabo produz no seu pensamento, na sua alma. Busca a Deus quando estiver ferido. Clama a Ele até que Ele te cure. E tenha certeza, Deus vai te curar. Só Deus pode, só Deus cura. O Espírito Santo não está aqui em vão. Ele é consolador. Ele traz o bálsamo à sua ferida.
Ele limpa a sua ferida. Ele te diz: te amo, fica tranquilo, vai dar certo. Deixa passar esse momento. O momento agora é de esperar, de ter calma, de orar, de ouvir um louvor, de ler a Bíblia, de descansar no Senhor. Amado, o mundo caminha para o mal. Vai ser muito fácil para o diabo causar ira, indignação, raiva e todos os sentimentos que vão contra as virtudes de Deus. E não se esqueça, somos uma parabólica e captamos todos esses sentimentos. E porque captamos todos esses sentimentos, devemos escolher o sentimento que vai morar no nosso coração. Sabe aquele bicho que agarra, o sanguessuga? Você está no brejo, ele agarra na sua pele e não quer sair, chupa seu sangue? São os sentimentos ruins. Arranque-os de você mesmo sangrando. Lança fora de você e caminha na busca de Deus para que Ele seja o bálsamo na sua vida. E tenha certeza, não há bálsamo melhor do que vem das mãos do Espírito Santo para o seu coração. Jesus te ama hoje. Te amou ontem, morreu por você. Te amará para sempre, cuidará de você. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.